ações, você é sócio de empresas. Então, assim, é muito bacana vocês saberem escolher bem. E isso que vai dar toda a diferença. Então, como é que a gente faz para ter uma jornada adequada no mundo das ações? A primeira coisa, então, agora é o passo a passo mesmo para quem nunca investiu e que para quem realmente quer começar a investir nas áreas de ações. E isso é focando mais em uma carteira para aposentadoria. Então, lembra dos primeiros slides? É uma carteira para longo prazo, é uma carteira para quem já tem reserva de emergência, é uma carteira para quem já tem um pouquinho de diversificação e agora vai começar a diversificar em renda variável, mas ainda não conhece nada. Tá bom? Então, a primeira coisa é determinar o valor mensal para a carteira de ações da aposentadoria. Tá? Então, assim, não é escolher a ação, não é escolher, não é ficar clicando, não é ficar comprando, não. O planejamento é essencial, a compra é a última coisa, ela é consequência, tá? Primeiro vem o plano, um plano bem feito vai dar consequências muito boas para o futuro. Então, primeira coisa, determina o valor mensal que vocês vão colocar em ações. Lembra, vocês têm a reserva de emergência que já deveria estar pronta. Começa a diversificar um pouquinho em renda fixa para vocês irem entendendo alguns conceitos e agora começa a colocar o pezinho na escalada nas ações. Então, todo mês determinar um valor para cada caixinha. Então, faz de conta que para essa caixinha de ações eu vou colocar R$ 500 por mês. E coloca assim, uma data para você investir todos os meses, para vocês serem fiéis. A consistência que vai ser a beleza do longo prazo, tá bom? Qual que é o passo 2? Escolher os setores da economia que mais fazem sentido para vocês, que mais agradam vocês, que mais vocês se identificam para ser sócios. Tá? Lembra, quando vocês compram ação, vocês são sócios, não é qualquer coisa, vocês vão ser sócio dessas empresas, então precisa ser empresas que façam sentido para vocês, empresas que vocês acreditam. Ai, mas eu não faço ideia, eu não sei como que escolher. Começa a observar o seu dia a dia. Então, você está vendo que antes de começar a entrar, e só jogar o dinheiro, qualquer coisa, tem muita coisa por trás. Vocês precisam entender que as empresas que vocês escolherem é igual um casamento, é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. E é literalmente isso, porque vai ter crises econômicas, vão ter crises sanitárias, a gente viu recentemente várias crises, teve crise de doença recente, pandêmica, teve crises hídricas, tem crises políticas, tudo isso afeta o mercado financeiro. Teve guerras, estão tendo várias guerras, nessas oscilações, quais que são as empresas que, independente do que for, vocês ainda confiam? É assim que vocês vão funilando para as empresas que fazem sentido para vocês. Mas mesmo assim eu não faço ideia. Então começa a observar no seu dia a dia. Então, coisas que vocês utilizam com muita frequência, serviços que vocês utilizam com muita frequência, você fala, não, esse serviço é bom mesmo. Esse serviço é muito difícil de ser substituído. Coisa simples, gente. Vocês dão descarga todo dia? Tem uma empresa por trás que cuida de tudo que acontece depois que você dá a descarga e de tudo que acontece para você receber água potável. Então, são empresas de saneamento. Saneamento tem em vários lugares, elas são difíceis de ser substituídas. Será que é um setor que faz sentido para você? Qual que é outra coisa que vocês utilizam com muita frequência? Energia elétrica. Então, para eu estar fazendo essa aula, eu preciso de energia elétrica. Para eu ligar uma luz, para ter uma iluminação melhor, eu preciso de uma energia elétrica. Para eu carregar o meu computador e meu celular, eu preciso de energia elétrica. O que está por trás disso? Quais são as empresas que estão por trás para eu receber essas energias? Outro setor bacana, elétrica. Eu uso banco para tudo. Meu dinheiro está nesse banco, esse banco eu conheço há muito tempo. É outro setor, tá? Então é assim que vocês vão observando. Então a primeira coisa que vocês têm que fazer não é, vou colocar em qualquer lugar. Não, vocês têm que colocar em locais que fazem sentido para vocês,
tá bom? Outra coisa, por exemplo, eu estou fazendo transmissão dessa aula ao vivo por internet. O que que precisa? Ah, precisa de uma fibra, precisa de telecomunicações. Quais são as empresas que eu tenho hoje? Elas são perenes? Faz muito tempo que elas estão no mercado, tá? Ah, eu viajo muito, eu gosto dessa empresa, que trata bem os clientes. Eu compro produtos dessa marca porque essa marca sempre me entregou muita qualidade. Ah, eu compro livros só desse site aqui porque esse site ele é muito bom e entrega muito rápido. Então, tudo, gente, começa a observar que tudo está ligado com alguma empresa e provavelmente essas empresas possuem capital aberto. O que que significa? Que elas estão listadas na Bolsa de Valores e que você pode ser sócia deles. Então, faça essa análise. Eu recomendo para quem é investidor iniciante, que é o foco dessa live, é para começar com 3 setores. Então, escolha, observe durante o dia, né, tudo que vocês utilizam, etc. E escolham 3 setores que façam sentido para vocês, tá bom? Que façam sentido vocês ser sócios a longo prazo. Lembra que a carteira é de longo prazo, não é a carteira do milhão, não é a carteira do adivinhação, não é a carteira da aposta, é uma carteira concreta de aposentadoria para longo prazo, tá bom? Bom, escolheu um setor, dentro de cada setor, você tem que também analisar se há divisões dentro desses setores, tá? Eu trouxe aqui o do setor elétrico, que, por exemplo, tem a parte de geração, distribuição e transmissão de energia. Nossa, mas é muita informação, eu quero começar a investir e tem que analisar tudo isso. Você não precisa saber agora, mas é bom saber que existe. Então vocês vão pegando aos poucos, entendendo que tem essas subdivisões, tá? Mas a primeira coisa mesmo é anotar o setor. Então escolha os 3 setores primeiro e comecem a anotar as empresas que estão relacionadas com esses setores. Então, vocês escolheram 3 setores. De cada setor, anote o código, que é o código da empresa, de 3 a 5, tá? E vai observando. O que que vocês vão fazer? Ah, você não vou começar a investir imediatamente? Não, primeiro vocês vão anotar e observar. Por quê? Vocês precisam ir se acostumando com o preço e com quais ações realmente fazem sentido vocês serem sócios, tá? Então, vocês peguem esses 3 setores, dentro desses setores vocês anotam em torno de 3 a 5 ações ligadas a esses setores, tá? E aí sim vocês vão anotar o ticker, que é o código. Então, por exemplo, TRPL4, que é Transmissão Paulista de Energia, Taesa, TAEE11, anota e anota o preço, coloca a data e o preço. A data e o preço dessas ações e vocês vão acompanhando, tá? Assim vocês vão criando na cabecinha de vocês algumas referências de valores, de variação de um mês para outro, ou de quais ações você. Poxa, eu ouvi uma entrevista que cara, eu quero ser sócio dessa empresa, para mim faz muito sentido, os caras são íntegros, e aí você vai anotando e vai colocando, e inclusive colocando o porquê vocês aceitam a ser sócios dessas empresas, tá? Muitas das empresas que eu tenho na minha carteira foi baseado em acompanhamento e até em entrevistas com as lideranças dessa empresa, como que é a idoneidade deles, como eles tratam os seus funcionários, como que eles conduzem as políticas, o que está por vir pelos próximos anos, como que eles estão expostos a outros mercados, tá? Então, às vezes, não é nem uma empresa que é tão conhecida, mas assim, eu gostei tanto que faz sentido eu ser sócio. Mas a escolha foi minha, baseada em em valores que fazem sentido para mim, tá? Então, gente, lembra, ó, 3 setores, de cada setor, anotar, não é comprar ainda, é anotar de 3 a 5 ações, tá bom? E aí, conforme vocês vão passando o tempo também, vocês vão começar a analisar alguns indicadores para poder fazer a compra. Eu separei aqui 4 indicadores que são os indicadores que eu gosto muito
vocês não precisam saber, assim, todos eles como funcionam para fazer as primeiras compras, tá? Eu acho que, na minha visão, para vocês fazerem as primeiras compras, para já começar se acostumando com o como comprar, com essa frequência, o principal é vocês entenderem que vocês vão ser sócios e que vocês vão continuar casados com eles, independente da variação do preço, tá bom? Então, assim, escolheu, compra e vai acompanhando. Mas os indicadores são muito importantes, tá? Lembra que é uma carteira para aposentadoria e para aposentadoria de longo prazo. Então, exemplos de indicadores que são interessantes vocês observarem nas empresas. Dividend Yield, esse DY, o que é isso? Dividend Yield são os dividendos que as empresas pagam, que é uma porcentagem. Então, é uma porcentagem referente ao ano, mas tem alguns sites que até mostram do último mês, do último trimestre. Então, todo ano, as empresas elas distribuem uma porcentagem por anos de dividendos, tá? Então, quanto maior, mais vocês vão receber, tá? E se não distribui nada, ou é negativo se não distribui nada, talvez não seja uma ação para você colocar na sua carteira. Então já está em um filtro muito bom também, tá? PL é o preço sobre o lucro líquido. Então, ele vai mostrar em quanto tempo você vai ter o retorno do valor que você comprou. Então, faz de conta que você comprou hoje uma ação e o PL dele tá 1. Então, isso quer dizer que em um ano você vai ter o retorno desse investimento, tá? Então, PL quanto menor é melhor. Se o PL estiver muito alto, vai demorar para retornar. O P sobre VP é o preço sobre volume patrimonial. Então, esse daqui é em relação ao valor do preço no momento da compra. Se ele estiver acima de assim, uma regra de bolso geral, né? Se estiver acima de 1,2 ela tá cara, se estiver abaixo ela tá barata. Mas não quer dizer que quando tá 0,8, 0,6 ela é boa. Às vezes é porque o valor patrimonial dela está muito ruim, tá? E o ROI, que é o retorno sobre investimento. Então, é o quanto que eles estão conseguindo dar de retorno em cima dos investimentos, tá? Que é só uma pincelada, não vou entrar em detalhes sobre os indicadores, mas são alguns indicadores que são importantes vocês já começarem também a anotar e a buscar acompanhar, tá? Isso lembra que vocês estão numa jornada de aprendizado. Então, aqui o que eu estou buscando fazer é funilar algumas informações para poder facilitar o progresso de vocês nessa jornada, tá bom? E, por último, é investir todos os meses. Então, vamos recapitular. Primeiro, vocês separaram lá um valor, R$ 500 por mês. Vocês escolheram 3 setores. Dentro desses setores, vocês escolheram de 3 a 5 ações, né, dentro desses setores. Então, quando vocês tiverem escolhido essas ações de 3 a 5, então vocês têm que funilar para ver de todas essas ações quais que realmente acompanhando vocês acreditam que podem ser sócios independente do que acontecer. Selecionou essas empresas, como o valor inicial que vocês vão começar a fazer, porque a gente está começando a construção, como o valor é baixo, provavelmente vocês vão ter que investir em mercado fracionário. O que isso significa? Vocês não vão comprar o lote padrão. O lote padrão é de 100 cotas. Então, por exemplo, se eu tenho uma ação a R$ 12, o lote padrão é R$ 100. 100 cotas. 100 cotas vezes 12 vai dar 1.200 o lote padrão. Mas você colocou que é R$ 500 por mês, então não bate, né? Você tem menos do que o lote padrão. Então você vai comprar fracionado. Então você vai fazer a conta do equivalente para comprar R$ 500 de cotas fracionadas, então vão ser menos de 100 cotas daquela ação, tá bom? E vocês vão colocando todos os meses.
e vocês vão acompanhando. Lembra que eu falei para vocês irem anotando, assim, pega um dia específico do mês e anote o valor dessas ações nessa data, porque aí sua cabecinha já vai colocando referência de preço. Poxa, mês passado, na mesma época, estava R$ 30, agora tá 25. Então, esse mês eu vou investir nessa empresa. Então, assim, é para vocês irem começando a se acostumar com a questão de valores, quando que é uma oportunidade para você, quando não é. Então, assim, eu não, como são muitas informações e é preciso começar, essa é uma maneira que eu encontrei de dar os primeiros realmente passos para entrar em ação. Tá? Então, assim, sem considerar gráficos, sem considerar uma análise muito profunda nos fundamentos das empresas, mas sim já aprendendo na prática mesmo, tá? E mais de uma maneira que seja correta, que não seja aquela loucura de aposta. Então, primeira coisa, lembrem-se quais das empresas que vocês realmente querem ser sócios, quais são os setores, dentro desses setores, escolher de 3 a 5 ações, ir anotando esses preços ao longo do tempo e marcando qual que você vai investir neste mês, qual que você vai investir no próximo mês, e marca essa data e olha para a tela e fala, poxa, esse mês eu vou investir em tal empresa. O importante daí é investir todos os meses, tá? E para quem está começando, vai sempre colocando em uma das caixinhas, né? Então, se você colocou só em banco esse mês, no próximo mês coloque em elétrica, no próximo mês coloque em saneamento. Mas se você quer dividir esses R$ 500 em cada uma das caixinhas, escolhe uma ação de cada caixinha, né, de cada setor e coloca um valor proporcional, 151, 200 e outro, né? Vai colocando valores proporcionais em cada caixinhas e fazendo essa retroalimentação ao longo do tempo, tá? O que vai acontecer a longo prazo? Esse é o primeiro step, então, o primeiro momento que vocês estão tendo contato com renda variável. Conforme vocês vão pegando o jeito, vocês vão aumentar a carteira. O que significa? Vocês vão aumentar o número de setores e aumentar o número de ações, até chegar a um número de ações de mais ou menos 12 a 20, e para cada ação, o foco é que ela te pague bons dividendos ao longo dos anos. Então, essa carteira de 12 a 20 ações, elas conseguirem te sustentar o ano inteiro. Cada mês, uma paga dividendos, o dividendo que é proporcional ao seu custo de vida, tá? Então, a ideia é ir construindo aos poucos e entrar principalmente no efeito da bola de neve. O que isso significa? Você vai comprando, ao longo do tempo você vai começar a receber dividendos. Esses dividendos, em vez de você utilizar agora, você vai utilizar para recompra. Então você pega esse dividendo e recompra mais ações. Então você vai ter mais cotas e as cotas são proporcionais ao dividendo que você vai receber. Você recebe mais dividendo, compra mais cotas. Você tem mais cota, você vai receber mais dividendo. Pega esses dividendos, compra mais cota e assim por diante, tá? Esse é o grande efeito bola de neve, que isso eventualmente vai acontecer com vocês se vocês forem persistentes e consistentes com o plano de investimento de longo prazo, tá bom?